Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo mais uma vez, hoje para conversar com a doutora Regina Mello, ela que é médica especialista em medicina comportamental, homeopatia, acupuntura, hipnose, e ela é especialista na energia do estresse e ansiedade, estudiosa do yoga, respiração e meditação como ferramentas de bem-estar e qualidade de vida. Então, vamos dar as boas-vindas à querida Regina, que já está sintonizada com a gente. Estamos nesse incrível ano de 2020, que nós possamos realmente reavivar as nossas energias e o nosso poder. Ei, bem-vinda, querida, tudo bem? Tudo, Carmen, e você? Muito bom estar aqui de novo com você, com a família Pax, gratidão, você sabe que eu amo vocês e é um prazer estar sempre aqui falando com vocês, muito gostoso. Que bom. Vamos lá, vamos continuar o nosso papo que foi muito bom da outra vez. Tamo junto, amo você e a sua mãe, Iramar. Tamo junto nessa energia Ah, desde gratidão. a primeira Pois conferência é. física lá na USP, né? Você vê que longa amizade, muito bom e duradoura. Então, foi um sucesso o nosso papo na outra vez, porque você deu um show, assim, né? Falou tão Imagina. sobretudo, não, e é legal porque você, além de falar com propriedade e conhecimento, você fala com leveza, né? Com suavidade, o que dá uma esperança e uma Tá. expectativa. Porque a área médica, não querendo julgar, geralmente as pessoas abordam alguns temas de uma forma assim tão que dá uma impressão negativa em outras pessoas, né? Então, Uhum. que mais médicos pudessem ser que nem você, assim, leve, suave, para poder explanar. Não, é verdade. Porque o pessoal meio que se assusta, né? Vai lá na consulta e depois sai correndo, né? Não sei nem se volta. Porque é tudo, É né? verdade, O médico vai cuidar da tua saúde, ou seja, você entende que vai cuidar da tua vida, né? Então, hoje verdade. é sobre DNA, a mente e longevidade. E no próximo sábado, dia 26 de setembro, família Pax, anota aí. Tem vivência imperdível no Zoom, Pilares da Saúde Integral e Bem-Estar, neste novo momento, com a doutora Regina Mello, das 14 às 16h30, lá no Zoom. Tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais. E aí, o tempo é todo seu, querida. Então, Carmen, vamos continuar falando. Da outra vez a gente falou bastante sobre a mente, né? E a gente percebeu que assim, a nossa mente, ela é bastante catastrófica, né? A maioria das pessoas pensa muita coisa negativa. Então, a mente, ela é uma ferramenta maravilhosa aí, né? Só que a gente deveria usar ela de forma mais construtiva e a nosso favor, na verdade, né? E entender que, na verdade, a mente é o que, na verdade, vai comandar tudo aí. A mente, é através dela que a gente exercita o nosso livre-arbítrio e é com ela que a gente faz as nossas escolhas, né? E a gente sabe que na nossa mente é onde foram instaladas as crenças nossas, né? Então, quando a gente era criança, que a gente nem tinha consciência do nosso eu ainda, a gente foi observando o mundo, foi observando as pessoas, algumas crenças já foram passadas pelos nossos familiares, tal, e a gente foi instalando essas crenças, e quando adulto é com essas crenças que a gente vai gerar a nossa realidade, o nosso mundo, né? Então, a grande pergunta sempre é: será que eu estou fazendo boas escolhas? E será que essas crenças que elas estão instaladas, elas estão me ajudando ou de alguma forma elas estão atrapalhando? Porque é através disso que eu acredito que eu vou materializar a minha realidade, né? E, inclusive, vou determinar qual parte do meu DNA que eu vou ativar, né? Então, a gente viu aí, né, durante a semana, a Roseli deu uma aula super legal para a gente de DNA, falando toda a estrutura molecular, como que é. E a gente tem que entender que, por exemplo, o nosso corpo, ele não é uma coisa fixa, rígida, estruturada, sólida, né? O corpo, ele é muito mais um processo e uma atividade. Isso significa que o meu corpo está mudando a cada segundo. Cada segundo eu estou recriando o meu corpo, eu estou fazendo um corpo novo, baseado exatamente no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo,
como que eu estou agindo e em que ambiente que eu estou, e como que eu estou interagindo com esse ambiente. Então, a gente não pode pensar no corpo como uma coisa sólida, estruturada, porque senão a gente acaba não acreditando que é possível rejuvenescer, que é possível viver muitos anos, que é possível ter longevidade, que é possível ter saúde, porque as coisas ficam muito estruturadas e muito fixas e a gente se sente muito limitado. Então, eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de cura, de longevidade e de coisas que atualmente, principalmente na área médica, né, como você falou, existe muita resistência a isso, né? As pessoas acham que é tudo muito, você está doente e não tem jeito, se você não tomar remédio, parece que a solução vai vir sempre de fora, né? E as pessoas se sentem bastante vítima e acreditam no que falam, né? E o que a gente se preocupa bastante, por exemplo, a pessoa vai no médico e o médico de repente dá um prognóstico e fala: você tem tantos meses ou dias de vida, né? E a pessoa acredita, porque o médico é uma autoridade, e ela pôs a confiança dela toda ali, e ela acredita naquilo, se cristaliza, e aquilo que ela acredita é o que vai acontecer. Então, eu acho que é super importante, e eu acho que esse momento está servindo exatamente para isso, né? E tudo que você vem falando, e todo mundo que você tem convidado, todo mundo fala da sua forma, né? Mas fala mais ou menos a mesma coisa, que é exatamente, nós estamos num momento de perceber o nosso poder, de como nós somos os co-criadores da nossa vida e que a gente está fazendo isso, mesmo que eu não acredite nisso, eu tô dentro dessa regra da vida, né? Então é a mesma coisa, eu não acredito na lei da gravidade, não tem problema você acreditando nela ou não, se você jogar uma coisa ou pular da janela, você vai cair, não tem como sair dessas leis da vida, né? Então a gente já está escolhendo, mesmo de forma inconsciente, a gente já está fazendo escolhas e a gente já está sofrendo todas as consequências dessa nossa escolha. Então, não sei se você lembra, né, quando eu falei da outra vez, o que era saúde mental, na verdade a saúde mental era saber usar a minha mente de forma consciente e equilibrada. Então, eu acho que muito poucas vezes a gente usa a nossa mente de forma consciente, né? Então, muitas vezes as minhas escolhas, elas são mais ou menos automáticas. E a gente vê isso, eu que trabalho com pacientes com estresse, ansiedade, você percebe que os eventos emocionais que marcaram muito a pessoa registra aquilo e aquilo fica como se fosse um trauma, né? E ela passa a basear toda a vida dela naquele trauma, como se ela está hoje aqui, mas ela ainda está pensando, reagindo, sentindo e vivendo baseado naquela emoção, naquele trauma que ela teve. E as pessoas vão colocando rótulos, né, na verdade. Então, de repente, se a pessoa teve uma crise de ansiedade, a gente vê muito isso com paciente com pânico, ele teve uma crise de ansiedade gigantesca, que é uma coisa desagradável, a pessoa tem a sensação que vai morrer naquele momento, tem todos os sintomas da ansiedade, isso vira um trauma e a pessoa fica com medo de ter aquela crise de novo. O fato de ficar pensando naquela crise, de ter o medo, ela acaba ficando num estado de ansiedade e grande chance dela ter aquela crise de novo, né? Então, aí a pessoa coloca um rótulo assim: eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho pânico, e a pessoa acaba se identificando com aquilo, e aí ela vai tomar todos os cuidados da vida dela, ela vai deixar de ir no cinema, ela vai deixar de sair, ela vai querer só ficar em casa, ou seja, ela passa a se comportar baseada numa coisa que aconteceu lá atrás, né? Então, o quanto a gente não faz isso, né, na nossa vida? A gente vive hoje com as crenças que foram instaladas, sei lá, de repente na infância, de repente a professora falou para você que você era burra, e você acreditou naquilo e nunca teve sucesso na tua vida, porque toda vez que era preciso um desenvolvimento a mais intelectual, você falou: não, eu sou burra, e aí você ficou naquilo. Então, a mente, eu acho que ela é super importante exatamente porque ela que é como se fosse o botão ali do rádio onde você vai sintonizar. Aonde que eu estou colocando a minha energia, né? A gente sabe que tudo que a gente põe foco aumenta ali. Então, aonde que eu estou colocando o meu foco, né? Então, perceber que muitas vezes o nosso corpo ele vai sofrer essas consequências, né?
tenho crenças. Essas crenças elas vão gerar sentimentos. Esses sentimentos vão gerar emoções que vão derramar uma série de neurotransmissores no meu corpo todo, e essas substâncias vão lá nas minhas células e vão ativar o meu DNA exatamente baseado naquelas substâncias. Então, se eu tenho muita adrenalina, muito cortisol, que são os hormônios do estresse, eu vou estar ativando meus genes com aquelas substâncias e eu vou estar ativando o quê? A minha reação de luta e fuga, que eu trago lá desde a época das cavernas, né? Então, tudo isso a gente tem que ter consciência, porque senão parece que é uma coisa muito assim, eu sou vítima e é assim, e eu tô, sei lá, com 40 anos, agora eu tenho que começar a ter problema de saúde, o cabelo vai começar a ficar branco, eu vou começar a ter diabetes, parece que é uma regra, e que as pessoas começam a seguir isso, e aí, já que elas acreditam, aquilo segue em frente, né? Então, eu acho que é super importante isso. Com certeza, pois é. E nossa, muita verdade essa questão já está gravado no nosso inconsciente ou na nossa mente por questão de palavras ou frases ou afirmações de pessoas que são importantes, que são referenciais na nossa infância. Exatamente. É. Porque a gente E começa, aí, né, quando você é pequeno, um pai, uma mãe, um professor, um médico, então é uma autoridade, sabe mais, exatamente. deu mais tempo. E daí essa É. como é que faz para curar esses traumas, Regina? Então, esses traumas é o que a gente falou, assim, ele é mental, mas ele também é celular, né? A gente viu que a partir do momento que eu penso, sinto e interajo com o meio, eu estou também fazendo um print na minha célula, eu estou mostrando para o meu DNA, estou ensinando o meu DNA como que as coisas são, tal, e eu vou passar isso para os meus filhos, para os meus netos, e os meus netos já vão receber aquela carga genética com aquele print ali, olha, tal coisa é perigosa, não dá para ganhar dinheiro com facilidade, saúde até os 40, depois você pode esquecer. Ou seja, eu vou ensinando, né, porque o DNA, ele nada mais é do que um livro de receita, na verdade, onde tem todas as receitinhas de todos os bolos que você pode fazer aí durante a sua vida, né? Só que assim, eu posso pegar a receita, como que eu vou fazer aquela receita? Eu tenho que fazer direitinho. Se eu começar a pular ingrediente, fazer de forma diferente, por exemplo, eu vou fazer um bolo de chocolate, tá bom? Ponho lá farinha, chocolate, manteiga e tal, mas tem uma ordem certa, tem um tempo certo de colocar no forno. Se eu tirar antes, o bolo vai virar uma água, tal. Então, o DNA, ele está lá como uma referência. Dependendo das partes do DNA que eu vou ativar, eu vou ter um resultado, né? Então, o DNA, lógico, ele é uma sequência genética que veio lá, uma parte da minha mãe, uma parte do meu pai, tem os cromossomos lá, né? Os 23 pares de cromossomos formados aí pelo DNA, e é um código, né? Como se fosse o computador. O computador, por exemplo, a programação toda do computador é feita através de 1 e 0, né? Então, de repente, dependendo da quantidade de uns, de 0, se você intercala um com o outro, você vai ter um programa diferente. Nosso DNA é a mesma coisa, só que em vez de 1 e 0, são algumas bases. Tem adenina, timina, guanina e citosina. Então, dependendo da sequência dessas bases, aquilo significa uma informação, o corpo entende que é para produzir aquele tipo de proteína e você vai constituindo o seu corpo baseado naquela receitinha que estava ali no seu DNA. Né? Então, o quanto a nossa mente, o nosso estilo de vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles muitas vezes mudam essa receitinha. Parece que apaga uma linha, pega uma página, põe na frente da outra, e aí quando você vai fazer a receita, o bolo não sai igual, tá com algum erro aí. Então é isso que a gente precisa entender. Cadê a nossa receita primordial, né, na verdade? Quando a gente foi criado com uma receita básica. E cadê essa receita? E durante todas as nossas, né, as gerações, aí a gente vai mudando isso, mas de repente eu posso falar assim, pera um pouco, eu posso criar um super gene, eu quero ter uma dieta legal, uma atividade física legal, eu quero dormir a quantidade de horas de sono legal, tal, para quê? Para reestruturar o meu DNA, reestruturar os meus genes, e passar, né, adiante um gene muito melhor do que veio, né? Porque a gente sabe que as gerações anteriores
tiveram guerras, tiveram uma série de coisas que ficaram marcadas ali no DNA. Então, como que eu faço para limpar isso, né? E eu tenho que começar fazendo a faxina na minha mente, né? A gente, para mexer lá internamente no DNA, eu preciso estar vivendo aquela situação, porque o DNA, ele vai fazer a conexão com o meu campo mental, emocional, físico, e aí sim que ele vai mudar. Então, a gente sabe hoje em dia, né, que a epigenética é exatamente isso. Não é só o gene que está ali, mas sim tudo que acontece em volta daquele gene que ele vai estar guardando e vai estar, através disso, determinando qual pedacinho do gene vai ser expresso ou não, né? Então, a expressão genética, ela depende exatamente de todos esses fatores aí que a gente está falando. E se a gente for pensar, né, em 2003, quando eles decodificaram todos os genes aí do ser humano, eles ficaram até um pouquinho decepcionados, né? Porque eles viram que a gente tem 23 mil genes, né? Eles falaram, nossa, 23 mil. Aí eles foram estudar outras coisas, outros animais e tal. Eles viram, por exemplo, que o arroz, ele tem 55 mil genes, né? Falou, caramba, o arroz tem mais gene do que a gente, né? Caraca, a gente que se achava, né? O bambambam das espécies aí e tal. De repente a gente tem menos gene. Então, assim, caramba, o que que acontece, né? Então, de qualquer maneira, lógico que os nossos genes, eles são muito sofisticados, eles conseguem produzir várias substâncias, em vez de um gene produzir só uma substância, eles têm uma diversidade muito maior, eles são muito mais eficientes, né, dependendo mais do que o gene do arroz, vamos dizer. Mas, de qualquer maneira, a quantidade não quer dizer nada, o importante é o quanto eu consigo interferir naquele gene, né, e fazer com que ele fique melhor e mais adaptado para eu ser mais feliz e ser saudável. E, né, o arroz, por exemplo, ele não pensa, né, então ele vai lesar menos ainda o gene dele, né, porque ele está lá, ele divide a célula certinho, dá outro grão de arroz, aí planta, dá outro arroz, tal, e assim vai. A gente, como tem a nossa mente, ela interfere, os nossos sentimentos, tal. O arroz, de repente, está lá tranquilo, ele não vai ter tanta mutação genética, a não ser que um ser humano faça uma intervenção, né, como faz na agricultura, de fazer um grão transgênico e tal. Aí o ser humano, além de bagunçar o gene dele, ele quer bagunçar o gene das espécies também aí, né? Então vai ficando meio complicado. Então, assim, eu acho que essa responsabilidade, ela é nossa, né? Não só nossa como humanidade, mas nossa individual mesmo, né? Eu sou responsável pela minha genética, entre aspas, pelo meu corpo, pela minha mente, pelas minhas escolhas, e é isso que vai fazer a grande diferença, né? Então, vamos tentar entender isso e procurar fazer técnicas, né, que vão colocar a gente numa situação mais agradável, né? A gente vê que, por exemplo, o ser humano, se a gente for estudar o desenvolvimento do cérebro nas espécies, né, então você pega o cérebro mais primitivo lá, que é o cérebro reptiliano, que é do crocodilo, da cobra, dos répteis, né? Ele praticamente é um cérebro que tem o tronco cerebral, né? Que serve ali para manter a gente respirando, o coração batendo e as reações. Então, é aquela coisa de sobreviver mesmo, né? Então, você vê como é que é um comportamento do crocodilo. Não vai ver um crocodilo afetivo, que vai lá dar beijinho no outro crocodilo. Ele não, ele está preocupado em comer e sobreviver, e ele pensa só nele, então é o tipo de cérebro reptiliano. Depois, quando vieram os mamíferos mais primitivos, apareceu uma outra estrutura cerebral em volta desse cérebro reptiliano, que aí já era o sistema límbico, que já estava mais, começaram a aparecer os sentimentos, né, as emoções. Então, o que, que aconteceu? Começou a aparecer o medo e o prazer. E aí os bichos começaram também a se reorganizar baseado em ter prazer ou sentir medo e também sobreviver com isso. Quando apareceu o ser humano, apareceu mais uma camada aí no cérebro, que a gente chama de neocórtex, né? Esse neocórtex, o ser humano começou a poder fazer escolhas, né? Começou a raciocinar,
a interpretar as coisas que começaram a acontecer e começou, teoricamente, a poder fazer melhores escolhas, né? Só que eu acho que a gente não está usando muito esse cérebro neocórtex, viu, Carmen? Eu acho que a gente ainda está lá no cérebro reptiliano, né? Da Pode. sobrevivência, na verdade. Então, você vê quanto que a gente tem que evoluir ainda, né? Porque o ego, que é o nosso eu falso, ele é baseado praticamente no cérebro reptiliano. Eu quero garantir o meu, se dane o resto, é tudo meu, tal, né? Comigo, eu, é tudo assim. Então, fica uma coisa realmente que você tem uma estrutura maravilhosa, que é o nosso cérebro, e que você usa ali o primitivo ainda, né? Praticamente. Está ali só sobrevivendo, e se alguém chegar perto, você dá uma dentada. Então, a gente tem que mudar isso, né? Então, já que a gente tem esse neocórtex, né, que a gente consegue pensar e a gente consegue ter consciência da gente e entender, estudar até um DNA, né? A gente está viajando para um mundo internamente aí, a gente tem falado aqui nas últimas semanas de um mundo invisível, maravilhoso, né? Você vê, a gente está falando de coisas, de células, o DNA, por exemplo, né? Quando você abre ali o fiozinho do DNA do cromossomo, ele tem 3 metros, né? Você imagina 3 metros, mas ele está dentro de uma célula que tem 2 a 3 micras, né? Que é muito pequenininho. Então, 3 metros enroladinho para chegar em 3 micras, gente, é muito microscópico, né? A gente não consegue visualizar isso, mas está lá dentro e está funcionando e está garantindo a nossa vida. Então, esse mergulho interno, eu acho que ele é fundamental exatamente para entender como que nós somos co-criadores, né? Assim como a gente foi criado, tal, foi dado para a gente a incumbência de continuar co-criando e de fazer escolhas e de criar o nosso mundo conforme a gente acha que é legal. Então, é uma super responsabilidade que eu acho que esse momento é fundamental da gente perceber, né? Então, assim, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem eu preciso fazer novas escolhas, né? Se eu continuar pensando, sentindo e agindo da mesma forma que eu venho fazendo há anos ou milênios, como que eu vou ter um resultado diferente? Impossível, né? Se eu não mudar a minha forma de pensar, de sentir e de agir, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Eu acho que esse momento, ele veio para dar um chacoalhão mesmo, e falar, gente, vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo com o planeta, com o seu corpo, né, com a sociedade? Vamos fazer escolhas melhores para conseguir mudar isso, né? Mudar desde o macro até um micro celular mesmo, né? Mudar internamente e externamente, porque o exterior acaba sendo um reflexo do nosso interior aqui. Então, assim, o quanto a nossa forma de pensar, ele interfere na nossa saúde e na nossa idade, né? Então, assim, tem várias experiências super legais que eu acho. Vi uma vez um trabalho nos Estados Unidos, eles dividiram em 2 grupos e fizeram uma superprodução para um dos grupos. Colocaram esse grupo, acho que era 30 ou 40 pessoas, eles fizeram uma produção meio que, assim, hollywoodiana mesmo. Eles fizeram a casa, o lugar, as roupas, as músicas, os programas de televisão, tudo de uma época que lembrava mais ou menos a época que as pessoas tinham uns 20, 25 anos ou até menos, tá? Então, assim, eles fizeram as pessoas vivenciarem como que se elas fizessem uma regressão aí no tempo mesmo. Então, as roupas que eram disponibilizadas eram as roupas daquela época, os programas, quando eles ligavam a TV que passava, eram os programas da época também, ou seja, eles colocaram as pessoas imersas, né, os assuntos que se falavam, tudo eram assuntos daquela época de 20, 30 anos atrás. E o outro grupo colocaram normal, numa casa, ouvindo os noticiários de agora e tal. E aí eles fizeram umas dosagens no sangue lá antes, e viram quanto que tinha de colesterol, de glicemia, medir os telômeros, né, que é aquela pontinha do cromossomo e tal. Bom, no final, lá acho que foram 20 dias que o pessoal passou nas casas, eles foram ver que o pessoal que tinha vivenciado aquela produção de 20, 30 anos atrás,
eles tinham rejuvenescido biologicamente, né? Então, quando dosava de novo o colesterol, o triglicérides, media a pressão, a glicemia e tal, de repente eram pessoas que já tinham diabetes, que já tinham pressão alta, estava todo mundo com a pressão dos 20 anos, sabe? Então, assim, o quanto a nossa mente, ela consegue reverter e a gente é realmente aquilo que a gente acredita que é, né? Eu acho, assim, super fantástico essa coisa de você conseguir mudar externamente, mudar teu corpo, através do teu poder, entre aspas, né, da tua mente, do que você está sentindo e do que você está acreditando ali naquele momento. Então, eu acho que a grande chave é essa, né? E a gente tem que começar a praticar isso, né? Não adianta só a gente ficar teorizando tal e continuar tendo exatamente os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes. Então a gente às vezes faz um monte de curso, né? Ah, atividade física, alimentação, não sei o quê, mas vamos colocar isso em prática, né? Eu acho que é fundamental isso. Não tem, não adianta ficar falando que isso não vai, só falar não vai mudar em absolutamente nada, né? Então, exatamente no dia 26 lá, esse curso que eu vou dar, é exatamente falando, né, dos pilares do bem-estar. Então, entra aí o sono, a atividade física, a dieta, a saúde mental e emocional e a meditação, né? Então, falando um pouquinho disso, a gente vai conseguir, através de várias pecinhas, se reencontrar de novo, assumir esse comando outra vez, fazer melhores escolhas, e eu vou falar um pouquinho quais são as escolhas que a gente vê cientificamente que pode reverter a nossa idade, né? E conseguir inspirar as pessoas de fazerem essa mudança, né? A gente sabe que essas mudanças, elas são internas, eu posso dar um monte de inspiração, mas se as pessoas não forem lá dentro e não fizerem realmente, não vai ter resultado, né? Então, entender isso, e que existem, por exemplo, a idade, a gente tem vários tipos de idade, né? Então, a gente tem a idade cronológica, que essa não tem jeito, é da tua data de nascimento mesmo, né? Vou ter tantos anos de vida, que foi baseado a partir da sua data de nascimento. Tem a idade biológica, né? E a idade biológica a gente pode medir exatamente pelo nível de desgaste que o teu corpo teve, né? Então, pelo processo inflamatório, pelas suas articulações, pela sua flexibilidade, pela quantidade aí de radicais livres que você tem. Então, tem vários parâmetros que a gente usa atualmente para determinar a idade biológica, né? E, além disso, o tamanho do telômero, né? Que a gente fala tanto do telômero. Então, o telômero, ele é uma estrutura que ele mantém o DNA estável, né? Então, a gente nasce com um telômero bem grandão. Cada vez que a célula se divide, esse telômero vai encurtando, encurtando, até chega uma hora que o telômero desaparece, o DNA fica instável e a célula acaba morrendo, né? Mas, assim, isso não precisa ser assim. A gente tem estudos atualmente que vê que, por exemplo, atividade física e meditação, elas vão ativar o cromossomo número 5. Esse cromossomo, ele tem uma das características que é produzir uma substância que chama telomerase. Essa telomerase, ela é produzida normalmente no nosso corpo, principalmente nas células reprodutoras, e que ela garante que o telômero não encurte, tá? Mas conforme a gente vai ficando mais velho, até essa telomerase vai diminuindo, e com isso a capacidade de refazer os nossos telômeros vai ficando muito pequena, até que tem uma hora que a gente não consegue mais fazer isso, e aí você acaba morrendo. Então, assim, como que eu posso, então, estabilizar essa telomerase, ou até aumentar, né, a atividade dela? E a gente vê que a meditação, ela é muito legal para isso. Ela funciona super e não é uma coisa só da gente achar que aumenta. Existem vários estudos científicos mostrando que a meditação, ela ativa algumas áreas do cérebro que vão liberar a produção, né, de ocitocina, de serotonina, e que essas substâncias vão interagir nas tuas células, fazendo com que o cromossomo número 5 aumente a produção da telomerase, e essa telomerase vai agir. Então,
tanto impedindo a diminuição do teu telômero, quanto aumentando o seu telômero, né? Então, com isso você consegue rejuvenescer, na verdade. Então, é possível, né? As pessoas, mas será tal? Tem pesquisas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, mostrando que dá para aumentar, sim, a quantidade de telomerase e então rejuvenescer, né? Não só estabilizar o teu envelhecimento, como rejuvenescer também. Atividade física também é fundamental para isso. O corpo precisa de movimento, né? Então, quando a gente fala isso, as pessoas, mas eu não gosto de ir para academia, tal. A gente não está falando de academia, né? Eu também odeio academia, não sou muito, também não gosto, não me sinto à vontade. É você movimentar o teu corpo, né? E esse movimento, ele tem que ser com alguma coisa que você goste. Então, como eu falei da outra vez, eu amo fazer yoga, né? Faço lá desde os meus 11 anos. Mas, de repente, a outra pessoa gosta de dançar, o outro gosta de fazer alongamento, o outro de andar de bicicleta, sei lá, brincar com o filho, alguma coisa que você goste e que você movimente o seu corpo, né? Porque hoje em dia a gente vê todo mundo muito parado, né? Muito sentado, todo mundo fica ali só no celular e o índice de sedentarismo tem aumentado muito, né? Apesar das redes sociais disponibilizarem várias aulas, tal, que a gente até tem usado no momento da pandemia, mas você precisa, né, se mexer exatamente para manter a saúde das tuas articulações, da tua coluna, diminuir a produção aí de radicais livres, diminuir o processo inflamatório, que a gente sabe que as duas coisas que mais agridem o corpo e que envelhecem é a produção de radicais livres, né, por causa do estresse aí, e o estado inflamatório. Então, são exatamente essas duas coisas que vão lá e vão causar um dano na tua célula e que com isso você vai acabar envelhecendo, né? Então, não precisa, né, envelhecer desse jeito. As pessoas, infelizmente, têm essas crenças, né, de que, não, depois de certa idade vai aparecer isso, vai acontecer isso, e elas ficam focando nisso. De tanto focar, elas acabam atraindo isso, né? Lembrando que a gente é um campo eletromagnético, tudo que eu mando volta exatamente igual. Então, se eu plasmo, né, quando chegar em tal idade vai acontecer isso, tal, vou perdendo a função, já me vejo velhinho lá com Alzheimer e tal, você acha que vai rolar o quê, né? Então, vamos entender isso e vamos mudar um pouquinho isso, né? Vamos nos arriscar tentando pensar em alguma coisa diferente. E não só pensar, né, Carmen? A gente vê que o coração tem 5.000 vezes mais poder eletromagnético do que o cérebro, né? Apesar que a gente faz eletroencefalograma e faz o eletrocardiograma, mas tanto a atividade elétrica quanto eletromagnética do coração, ele é muito maior. Então, não é só pensar, eu tenho que pensar e sentir aquilo que eu estou pensando, né? Não é só pensar, então eu vou viver até 120 anos. Mas se eu não estiver sentindo que realmente isso é possível, pode esquecer, não vai rolar. Então, essa sintonia, né, entre a mente e o coração, ela é muito, muito importante, porque se eu só ficar pensando, pense positivo, você pensa positivo e parece que não acontece nada. Não acontece nada por quê? Porque você não está sentindo aquilo como uma verdade. Então, assim, eu acho que inicialmente o pensamento ele é muito importante para dar o start e tirar você daquela área de crenças e daquela zona de conforto. Mas a próxima etapa é você sentir aquilo e acreditar naquilo, para que aquilo lá realmente faça um campo eletromagnético que se torne a sua realidade e você cocrie uma coisa legal, né? Uma coisa que vá reverter em benefício para você. Então, eu acho que isso é super importante e espero que, né, e tudo isso que a gente esteja falando desperte nas pessoas isso, né? Porque é o que Saint Germain vem falando, né? Aquela coisa da gente se voltar para o nosso melhor, para a nossa... Porque a gente já é perfeito, né? Só que a gente perdeu a conexão com essa nossa perfeição. Então, por isso que eu insisto bastante em meditação
e que eu faço o meu trabalho, assim, tanto de gerenciamento de estresse e de ansiedade, baseado em duas coisas, né, na respiração e na meditação, porque essas duas coisas são fundamentais e elas linkam a gente exatamente com o nosso eu verdadeiro, com aquele campo da pura potencialidade, onde tudo ali é possível, né, e onde está todo bem, onde está toda a fonte da criação. Então, se a gente conseguir fazer esses exercícios, é fundamental, né, eu acho que é por aí. Então vamos cuidar da dieta, vamos cuidar da atividade física, vamos cuidar, né, de tudo isso que a gente está falando, mas ter momentos onde eu vá parar, eu vá respirar, vá prestar atenção na minha respiração, prestar atenção nesse silêncio interior, que é nesse silêncio interior onde está o meu eu verdadeiro, onde está a minha presença, né? Então, sair um pouquinho do ego, que são todos os personagens que a gente tem, e procurar ficar um pouco em silêncio e focar um pouco nisso, né? A gente sabe que as pessoas têm bastante dificuldades, mas hoje em dia existem várias técnicas, né? E hoje em dia tem se falado muito em meditação, tem aplicativos para ajudar as pessoas, mas eu falo, de preferência, não fica também muito dependendo de aplicativos e de alguém falando na sua orelha. A gente está precisando silenciar mesmo, né? Silenciar e ouvir essa voz interior, essa sabedoria interior, porque é daí que vai vir, né, já está tudo pronto ali, já tem saúde, já tem abundância, já tem, né, tudo, felicidade, já está tudo ali. Então é saber se conectar, silenciar um pouquinho a mente e se conectar com essa sabedoria interior que já está aí, né? Então a gente comenta também que são aqueles dois sentimentos que estão ali naquele campo, né? Que eu acho que o todo é isso, que é amor incondicional, e alegria sobre-humana, né? Como você estava falando hoje. Não precisa ter um motivo para eu estar alegre, né? Então, acho que a grande sacada é exatamente isso. Eu soltar as minhas crenças, deixar minhas crenças de lado, e eu não vou esperar estar saudável para acreditar que eu tenho saúde. Eu não vou esperar eu ganhar na loteria para começar a pensar que eu sou próspero. Eu não vou esperar encontrar o relacionamento da minha vida para aí começar a amar e começar a ser feliz, né? Porque as pessoas sempre condicionam isso, né? Só vou ficar seguro quando eu ganhar na loteria, só vou me sentir empoderado se eu arrumar um emprego maravilhoso e tal. E é exatamente ao contrário, né? Eu tenho que primeiro sentir me envolver com aquele pensamento e com aquele sentimento, perceber que aquilo já está dentro de mim. Com isso eu vou mudar o meu campo eletromagnético, vou mudar meus neurotransmissores, e aquilo vai acabar sendo natural, eu vou acabar atraindo aquilo naturalmente, né? Então é exatamente isso que a maioria das pessoas, como a gente falou no início, elas estão ligadas lá no trauma, estão ligadas no vitimismo, coitada de mim, que passei por aquilo, foi muito difícil, e elas adoram fazer a vítima, né, o papel da vítima, e conta para todo mundo, e toda vez que alguém fala, ela também quer contar o caso dela. Cada vez que eu conto casos horríveis que aconteceram comigo e tal, eu estou revivendo aquele trauma, eu estou revivendo aquela situação, e estou fazendo com que isso continue impregnado na minha mente, nas minhas emoções e no meu corpo. E meu corpo vai continuar reagindo da mesma maneira, né? Então, a cura, ela vem exatamente dessa faxina interior, né? De eu soltar as coisas, entender que o que aconteceu já aconteceu, lógico, nem tudo que aconteceu foi legal, mas vamos primeiro entender, né, por que será que aquilo aconteceu na minha vida. Com certeza deve ter alguma coisa para eu aprender, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, é igual nessa pandemia, não adianta eu ficar reclamando, que droga, não posso sair, não posso viajar, não posso ir no restaurante, gente, se é para ficar em casa, tá bom, mas vamos ficar numa boa, vamos fazer a lição de casa, vamos ler, vamos meditar, vamos respirar, vamos fazer alguma coisa, já que lá fora, né, não dá para sair, não dá para fazer as coisas, vamos fazer essa viagem interior e fazer as lições de casa, porque é isso que está sendo pedido, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade muito em gerenciar a frustração.
né? É todo mundo muito mimadinho. Então, ai, não posso ser frustrado. Não posso, imagina, não posso ir lá fora no restaurante. Ah, não, vou ficar emburrado, vou estragar meu dia, vou xingar todo mundo na internet. Gente, né, vamos mudar isso, vamos de alguma forma procurar reagir, né, frente às coisas que não são tão legais, de forma mais positiva e mais construtiva, né? Que é só isso que eu acho que está precisando, né, na verdade. A hora que todo mundo cair essa ficha, nossa, vai ter uma mudança bastante grande, eu acho, né? Então, a meditação, se puder fazer a meditação todos os dias, 2 vezes por dia, que eu falo, lá 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite, o dia fica diferente, né? Na hora que você acorda de manhã, que você tá lá e se conecta com o seu eu verdadeiro, que você silencia a tua mente, que você se conecta, né, com o teu amor incondicional, com a tua luz e tal, não tem jeito, o teu dia vai ser muito melhor do que se você já acordar de manhã reclamando, já, né, ai que droga, tenho que fazer isso, fazer aquilo, minha agenda tá cheia. Nossa, que beleza que a tua agenda tá cheia, né? Que bom que você tá aqui nesse planeta para ser útil, para servir, né? Então, procurar cada um entender qual é o seu propósito e procurar fazer disso, né, uma forma de colaborar, né, procurar não tanto sobreviver, mas servir, né, eu estou aqui para ser um canal, né, um canal que vai ajudar outras pessoas, que vai trazer alguma coisa de bom. A hora que você faz isso e faz tudo com amor e com alegria, fica muito diferente, né? Com certeza, o teu dia fica mais leve, a sua saúde fica melhor, você se torna uma pessoa mais nutritiva, isso significa que a tua energia vai estar melhor. Nos ambientes que você chegar, em vez de você se contaminar com a escuridão do ambiente, você vai ser a luz ali naquele ambiente e vai trazer a luz para as pessoas. Então, se todo mundo fizesse essa lição de casa, estaria muito mais fácil, né? E é o que a gente comentou. Todo mundo fala, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor. Tá, o mundo até precisa, mas isso tem que começar de você, né? O mundo é feito por pessoas, e se a gente, cada um, não fizer a sua parte, realmente nada vai ter sentido. Então, se a gente puder observar um pouquinho melhor, né? E na hora da meditação, o silêncio que a gente faz, ele tem esse propósito também, de eu começar a perceber o que a minha cabeça pensa, o que meus sentimentos estão querendo dizer, né? Porque eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência de que eu tenho um monte de pensamento catastrófico, que eu estou ligado na mágoa, na raiva, no rancor, ainda fico pensando que fulano me deu uma fechada no carro a semana passada, que meu primo fez tal coisa. Gente, vamos, né, atualizar isso aqui, vamos atualizar a mente, os sentimentos. Eu estou vivendo no aqui e agora, aquilo já passou. O que adianta eu continuar trazendo aquilo, né, para o meu agora, sendo que aquilo não tem mais utilidade, está sendo como um lixo, né? Então, super legal, né? Mestre Saint Germain vai fazer amanhã o detox mental, emocional e físico, porque é isso que a gente está precisando, né, Carmen? Meu Deus do céu. Então, se todo mundo não jogar o seu lixinho para fora e metabolizar isso, né, colocar luz na sua sombra, né? Então, como é que vai ser, né? Acho que é exatamente isso que tá precisando. Então, vamos tentar fazer de alguma forma, cada um a sua lição de casa, e, né, super legal, vou super participar do curso, eu e minha mãe já estamos programadas para isso, porque temos que fazer isso, não tem como, né, esse momento está pedindo isso, e eu acho que chegou aí no time final aí, né, tem que ser agora, vamos mudar, vamos fazer, porque como humanidade, né. E é bem isso, porque você vê de umas semanas para cá, né? O mestre pediu para a gente falar sobre DNA, falamos 3, 4 semanas. Uhum. Aí você conseguiu a agenda para a gente começar a conversar sobre saúde. Aí eu conheci a Roseli, Exatamente. ela estava participando da outra vivência, eu a convidei também para falar sobre DNA, porque é aquilo que eu não entendo, eu preciso também aprender. Agora, a vontade Lógico. atual é que nós possamos realmente rejuvenescer, viver mais tempo e entender que a ciência está tendo uma série de descobertas muito recentes, né? Você mesma falou agora há pouco que a história dos genes foi que eles descobriram uma série de coisas em 2003. Quer dizer, 2000 2003, anos atrás não é
nada, né? Então, se Exatamente. eles conseguiram detectar que nós temos 33 mil e que o arroz é melhor que o ser humano, essa parte é 55 mil, é. 55 mil. É, arroz é prosperidade, né? É bom, é que eu amo arroz, arroz integral, né? O arroz branco eu não como. Mas o Também, adoro arroz. arroz é espiritualizado, veja só, ele tem 55 mil genes, daquela coisinha, daquele tamanho. Não, deve ser a árvore, né? A planta. A árvore não, Sim. a planta. É, não, tá dentro, acho que tá dentro do arroz também. A hora que o arroz é feito lá, ele, dentro da célula dele vai lá os genes e tal, e tem 55 mil genes, né? Então, é Certeza. isso mesmo, é. É, mas, Exatamente, é. não, mas eu acho que é Não, eu acho que o legal é que, assim, antigamente, quando eu fiz faculdade, por exemplo, né, 30 e poucos anos atrás, a gente tinha uma ideia da coisa da genética muito assim como, olha, você nasceu com esse gene, esquece, você não tem possibilidade de fugir daquele gene, daquela doença da família, tal, é isso, né? E hoje em dia a gente sabe que só 5% dos genes são super penetrantes, isso significa que realmente esses genes a gente não consegue mudar, tipo cor do olho, algumas coisas e algumas doenças também. A gente sabe que uma vez estando aquele gene, pelo menos até agora, a gente sabe que é um pouco mais difícil. Mas como eu acredito, né, nessa sabedoria infinita, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai descobrir que até esses genes a gente consegue mudar, né? Dependendo, é só de tentar descobrir como. Então, eu acho muito legal a epigenética, porque ela mostra que não são os genes, né? O gene ele funciona como se fosse ali um botão que vai acender a luz. Se eu não encostar no botão, a luz não acende sozinha, né? É como se fosse o celular que vem instalado um aplicativo. O aplicativo está lá. Eu nasci, né? Meu celular veio com aquele aplicativo, mas se eu não clicar em cima dele, o aplicativo não vai abrir sozinho. claro. Né? Então, meu celular veio com o aplicativo do Facebook, legal. Se eu não clicar ali, eu não vou acessar o Face, eu não vou me conectar com todas as pessoas que estão no Face. Então, meu celular, né, tem um problema, porque ele veio sem o aplicativo e tal. Então, o Gen é a mesma coisa, ele está ali. Se você clicar nele, ele vai abrir toda aquela informação que tem. E o que faz abrir a informação? Exatamente a qualidade dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, da tua alimentação, da tua atividade física, ou seja, sou eu que interajo com aquele gene e faço ele se expressar ou não, ou faço ele se expressar mais ou menos, então eu tenho uma participação, né? Eu não estou mais na coisa da vítima, coitadinha, que, ai, nossa, eu tenho um gene de diabetes, isso significa que eu vou ter diabetes. Não, peraí, se de repente eu fizer uma atividade física, se eu não me entupir de doce, né, se eu começar a diminuir os carboidratos, ou ter uma dieta que gera menos inflamação, a gente sabe que diabetes também está ligado à afetividade, né, o açúcar, o alimento sempre está relacionado com afeto. Então, de repente, se eu começar a trabalhar meu afeto, trabalhar mais o meu amor incondicional, procurar mais amar do que ser amado, o órgão vai responder com isso, né? A gente sabe, por exemplo, na medicina chinesa, que o pâncreas, o baço pâncreas, ele é afetado pela preocupação, né? Então, será que eu não sou muito ansioso e muito preocupado, e com isso eu estou detonando o meu baço pâncreas? Será que se eu começar a diminuir, se eu fizer meditação e de serenar minha mente, ficar menos ansiosa, eu não vou sobrecarregar menos o meu pâncreas? Se eu trabalhar mais o amor incondicional e procurar mais amar do que ser amado, será que a minha diabetes também não melhora? Ou seja, eu posso ter o gene da diabetes na minha família, mas será que eu não consigo mudar esse gene ou deixar ele menos expressivo e de repente não vou desenvolver diabetes, né? Então, tudo isso é o que a gente fala hoje em dia, que é muito legal, mas que depende o quê? Da tua consciência, de você saber que você pode não ativar aquele gene, que você pode mudar aquela expressão genética, e com isso você vai passar um gene para os teus filhos mais light, mais sereno, e até provavelmente nas próximas gerações, você já não vai ter mais o gene da diabetes na tua família. Por quê? Porque você já foi impregnando, foi mudando aquela expressão genética, até que chega uma hora que tem uma mutação. Né? Então, é exatamente isso que a gente queria exatamente falar. E da longevidade é a mesma coisa, né? Se eu começar a mudar minhas crenças
e de acreditar que eu posso sim viver mais tempo. Eu lembro quando o seu Germain fez aquele evento lá, que ele falou, ó, vamos pensar em 3 vezes mais a idade que vocês têm. Vocês acreditam que vocês podem chegar a 3 vezes mais da idade? E é exatamente isso. Se você falar, não, imagina, Saint Germain está viajando, impossível, vai ser impossível para você. Então, entender que a gente é um ser ilimitado, né? Você pegar aí, né, Saint Germain sempre falou isso para a gente, você pega aí todos os ensinamentos, o próprio Curso em Milagres, é exatamente isso, acesse o seu ser ilimitado, porque ele já está aí, o limite é a tua mente que está colocando, não, isso não é possível, imagina, né? E antigamente, eu acho que a ciência, ela se desligou muito, né, da espiritualidade, ficou espiritualidade contra a ciência, né? Então, uma parecia que era inimiga da outra. Não, se isso aqui é espiritual, então não é científico. Se é científico, não é espiritual. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está tendo uma fusão, né, disso, já há muito tempo. Então, assim, eu vejo na universidade, por exemplo, tem alunos fazendo mestrado, doutorado em Reiki, em cura prânica. Então, assim, e eu acho muito legal, principalmente na área que eu estou, da medicina comportamental, a gente conseguiu abrir um espaço para isso. Então, a gente consegue fazer ciência, estudar os monges, pôr os monges lá para meditar, fazer dosagens de neurotransmissores, ver a mudança cerebral deles, ou seja, a ciência e a espiritualidade, na verdade, elas se complementam, né? Então, assim, se a gente conseguir, eu acho que o futuro da medicina e da ciência vai ser exatamente isso, a gente descobrir a fusão entre a medicina, a ciência e a espiritualidade, que sempre houveram, a gente que separou e fez 2 caminhos à parte aí, mas na verdade é uma coisa só. Por quê? Porque a gente é espírito e corpo, né? Então, a gente tem que fazer esse link, não tem como, eu acho que a hora que você divide, que você separa, você perde muito, porque uma coisa não vai ajudar a outra e não vai explicar a outra. A hora que você aceita essa conexão, você consegue muito mais, né, se ver e fazer exatamente essa evolução e essa conexão, né? Então, basicamente é isso. Vamos tentar mudar e fica, né, a inspiração aí para todo mundo. E no curso do dia 26 eu vou dar todas as dicas, na verdade, para a gente tentar fazer essas mudanças e ter essa longevidade, né, que a gente tanto quer, na verdade. Claro. Família Pax, dia 26 de setembro, sábado, das 14 às 16 horas, na plataforma Zoom. Doutora Regina Mello, médica comportamental, ela também atua na área da homeopatia, pratica meditação, estuda o ser humano há bastante tempo, está com a gente na Família Pax desde 88. Ela vai estar abordando exatamente os pilares da saúde integral e bem-estar neste novo momento. Participem, sentindo o chamado. Tem uma inscrição de R$60, tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais, e a gente se vê lá no dia 26, né, para que possamos aprender os pilares da saúde integral, porque tudo que a gente quer é viver mais tempo, né, com consciência, exatamente, com o corpo funcionando, com a mente lúcida e felizes, né, Regina? Colocando aquele sorriso com certeza. e ficando, querida, a gente tem uns 5, 6 minutos, então... Uhum. Não, então, eu acho que se as pessoas, eu queria inspirar realmente as pessoas para fazerem esse olhar para dentro, né? Eu acho que toda mudança e toda cura, ela é interior, na verdade, né? E entender que a cada minuto, a cada segundo, eu estou me reinventando, né? Então, é isso que a gente precisa. Como que eu estou me reinventando? Se eu não estou gostando da forma com que eu estou me reinventando, vou mudar essa forma, né? Então, procurar sair daquele modelito que a gente veio, e esse momento é fundamental para isso, a gente teve que reinventar um monte de coisa, então aproveita que a gente está reinventando uma série de coisas, jeito de trabalhar, de se relacionar, de conviver com as pessoas, vamos fazer essa viagem interior, fazer essas mudanças, procurando, né, sentar alguns minutinhos, vamos silenciar a mente, exatamente para perceber como que eu vivo, como é que eu reajo, que padrão mental que eu tenho, quais são as minhas crenças, quais as crenças que eu posso jogar fora, né? Então, é um momento exatamente de faxina mental, faxina emocional, faxina física, para a gente conseguir fazer essas mudanças
e fazer com que isso vire a nossa realidade, né? Para sair só do plano mental, emocional e virar a nossa realidade. Então, era isso. Super gratidão aí, Carmen, né, dessa oportunidade de estar aqui, da gente conseguir falar com todo mundo e tal. É super, super gratificante e a gente fica super feliz assim que, apesar de, né, cada um falar da sua especialidade, da sua expertise, a gente está todo mundo falando, né, a mesma linguagem, a linguagem exatamente do amor incondicional, a linguagem dessa alegria, da transmutação e de recriar um novo planeta, um novo inconsciente coletivo aí. E quem sabe, né, se Deus quiser, a gente consegue atingir essa massa crítica e consegue fazer essas mudanças para tornar isso realidade, né? Porque acho que quando o número de pessoas conseguir isso, acaba realmente isso sendo replicado para toda a humanidade, e isso acaba plasmando aí, né, o inconsciente coletivo e todo o DNA e tal, e a gente consegue, nesse momento tão especial, que acho que a humanidade já teve muitas chances de fazer essa mudança, muitas vezes não aproveitou, então acho que vamos tentar fazer a liçãozinha de casa e realmente fazer a mudança de verdade, né? Cada um fazendo a sua parte, não deixando para o outro, porque a gente muitas vezes gosta muito de, o povo faz e depois eu vejo se é isso. Não, vamos começar fazendo cada um de nós dentro, né, individualmente, que com certeza a mudança vai se replicar aí, todo mundo vai ter o benefício disso. Amém. Obrigada, Regina. Eu que te agradeço a parceria, a amizade, a tua competência. Deu um show novamente. Um banho de conhecimento, né, família Pax? Então, vamos participar no dia 26, no outro sábado, das 14 às 16 horas, da vivência sobre os pilares da saúde integral, para que nós possamos reaprender a reconquistar o nosso corpo e a viver mais tempo, né? A energia da longevidade. Eu volto na segunda-feira, dia 21, que é o Dia Internacional da Paz, às 5 horas da tarde, conversando com o Cuite, o Edwin Flores Evalos, o nosso assessor espiritual no Peru, há 30 anos. Ele vai estar falando sobre os códigos de Viracocha, técnicas incas de cura. A Regina esteve com a gente lá no Peru, né? E vivenciou. Nossa, maravilhoso. Exatamente. E o Cuit, assim, super especial, né? Tudo que ele traz, assim, de uma sabedoria, de um conhecimento, ele é uma pessoa super especial. Também gosta muito desse, né, do link científico, ele também que está dentro de universidades, então, tudo que ele traz também, né, são coisas bem, que a gente colocando em prática, com certeza vai ter uma mudança bastante grande. Então, muito feliz também. Gratidão aí por todo esse link que você faz da gente aí com o Peru e com todo esse conhecimento. Gratidão a você. Beijo no coração, Regina. Beijo no Ainamar. Obrigada, Carmen. Gratidão para todo mundo. Beijo aí para todo mundo. Minha mãe deve estar assistindo aí. Ela mandou um beijo para você também. Obrigada. Gratidão, Namastê, família Pax. Excelente final de semana. Para quem não estiver amanhã com a gente na vivência na parte da manhã, eu volto então na segunda-feira, às 17 horas, conversando com o Cuit, o Edwin Flores Evalos, sobre o caminho de Viracocha e técnicas incas de cura. E às 15 horas, estou todo dia nas mídias sociais, compartilhando as lições do curso em Milagres e os ensinamentos do bem-amado mestre Saint Germain. Gratidão, Namastê, família Pax. Beijo, Regina. Gratidão. Beijo, gratidão.